Pessoal, aconteceu uma coisa impensável há alguns anos atrás. Exatamente, esse negócio que aconteceu foi nos Estados Unidos. Pessoal, um socialista radical venceu eleições para a prefeitura de Nova York, né? A cidade mais capitalista do mundo e fica dentro dos Estados Unidos. Acredite se quiser. E a gente vai entender direitinho essa história e também muitas outras que eu vou trazer aqui para vocês no dia de hoje, né? Então chega dando aquele like para ajudar na divulgação do vídeo e a gente já começa justamente com o socialista Zoran Mandani. Venceu as eleições para a prefeitura de Nova York, abrindo caminho para a chegada de uma ala mais radical dos democratas ao poder. Então, o autodeclarado socialista, o Zoran, um dos representantes da ala mais radical do Partido Democrata, venceu as eleições para a prefeitura de Nova York, segundo projeções divulgadas pela Associated Press. A junta eleitoral da cidade registrou uma vantagem de cerca de 9 pontos percentuais, com mais de 90% dos votos apurados sobre o segundo candidato mais votado, que também é um ex-governador democrata, Andrew Cuomo, que concorreu como independente e chegou a receber o apoio do presidente Trump, mas o rejeitou. Com 91% da apuração concluída, esse Mandani já estava com mais de 50%, ou seja, já estava ganha a eleição. O socialista de 34 anos será o prefeito mais jovem de Nova York desde 1892 e também o primeiro muçulmano, né? Então, olha isso, pessoal. Um muçulmano socialista radical sendo prefeito da maior cidade dos Estados Unidos e uma das 5 maiores cidades do mundo. Ele surpreendeu em junho ao vencer o Cuomo nas eleições primárias do partido, apesar de não ser um rosto conhecido na política e de sua curta experiência como deputado estadual, o Mandani conquistou os nova-iorquinos com promessas de ônibus e creches gratuitos. Olha isso, pessoal. Moradias acessíveis e uma rede de lojas administradas pela prefeitura com preços baixos para enfrentar o alto custo de vida na cidade. Então, olha o que o socialista quer fazer, né? Então, ele assume a prefeitura de Nova York, prometendo ônibus e creche gratuito. Pessoal, como é que pode ter ônibus e creche gratuito, né? Sendo que o Estado não produz nenhuma riqueza. Vai sair de onde esse dinheiro? Vai sair do próprio trabalhador. Posso garantir a vocês. Moradias acessíveis. Como é que ele vai garantir moradias acessíveis, sendo que é o mercado que regula o custo da moradia? E uma rede de lojas administradas pela prefeitura com preços baixos. Olha isso, aí vai criar uma rede de supermercado, vai fazer com que a prefeitura gaste dinheiro desnecessariamente dos contribuintes, né, fazendo uma coisa que não deveria estar fazendo, que é administrando supermercados, né? Então, pessoal, por aqui a gente já vê essa questão socialista, que populista, né, que vai aumentar ainda mais os impostos de Nova York, que já não são baixos, né? Então vai comprometer ainda mais a renda do trabalhador. Isso, segundo prometeu, será patrocinado pelo aumento de impostos sobre os mais ricos. Essa história a gente já conhece bem, sabe que aumentando impostos dos mais ricos, os mais ricos simplesmente vão para outras cidades, saem de Nova York, né? Então, lembrando que ele é um prefeito, pessoal, ele não é o governador, então ele é um prefeito de uma cidade. Se aumenta os impostos naquela cidade para os mais ricos, automaticamente os mais ricos mudam de cidade. É simples assim. O presidente americano Donald Trump chamou de lunático comunista, né? E fez campanha para evitar a chegada do democrata mais radical ao poder, principalmente devido à sua orientação socialista,
e também foi um obstáculo inicialmente para alguns líderes da área da ala moderada dos democratas. Democratas que é a esquerda lá nos Estados Unidos, né? Só tem a esquerda e a direita. Os democratas, esquerda, republicanos, do Donald Trump, a direita. Trump, que é nova-iorquino, disse em diferentes ocasiões que cortará verbas da cidade com a vitória de Mandani. Como comunista, essa cidade, outrora grandiosa, tem zero chances de sucesso ou sobrevivência, falou Donald Trump. Tá aí, pessoal. Então, infelizmente, né, a gente vê um comunista maluco assumindo a cidade de Nova York. Que Deus ajude aí Nova York. Vamos lá, né, pessoal? Que todos os ricos, enfim, não saiam de uma vez só da cidade, né, abandonando a mesma. Bom, próxima notícia aqui. Advogado militante que defende Alexandre de Moraes passa uma vergonha brutal num debate na CNN Brasil. Vamos ouvir aqui. Se nós formos analisar as decisões do ministro Alexandre, ele está sendo coerente com o que ele pensa. Se está correto ou não está correto, isso é outra história. Portanto, não tem aqui uma decisão de ocasião encomendada com um determinado objetivo para determinado réu. O ministro Moraes precisa ser coerente com a Constituição e não com ele. Se ele está sendo incoerente com a Constituição, ele precisa corrigir todas as decisões, não só essa. Não tem como pensar que você denunciar ilegalidades que você entende existirem dentro do seu país, ou que você fazer, como a gente tem chamado isso, agora mesmo na CNN, estavam os jornalistas chamando isso de movimentação política, ou de instigar, movimentar politicamente, não é promover guerra. Não é um ato que promove guerra nenhuma. A gente precisa entender, colocar as coisas no lugar, senão a gente vai entrar num mundo da fantasia em relação a isso, simplesmente por um desejo persecutório, seja de aliados ou adversários do Bolsonaro, seja por um desejo aqui, enfim, que me parece existir dentro do establishment entre STF e governo, de extirpar, de certa forma, o Bolsonaro das possibilidades de influência no pleito eleitoral do ano que vem. Isso não pode acontecer, isso destrói o direito em nome dessa possível perseguição. A gente precisa entender o seguinte: uma pessoa caminhar para um país estrangeiro e denunciar ilegalidades que ele entende existirem dentro do país, se isso é um atentado à nossa soberania, então quando amanhã um iraniano chegar aqui no Brasil e reclamar do seu país, a gente precisa devolvê-lo, porque ele está atentando contra a soberania dele. Quando um cubano vier para cá, ou qualquer outro vier para cá e fizer o mesmo, nós precisamos tratar essa pessoa como um criminoso. Isso é um absurdo. E se o governo brasileiro resolver retalhar em razão dessas denúncias que um estrangeiro faz aqui no Brasil, isso é um problema do governo brasileiro e não de quem fez a denúncia. Se o Bolsonaro foi lá fora, o Eduardo, e fez essas denúncias e os Estados Unidos resolveram tomar uma providência, isso deve ser uma questão interna dos Estados Unidos. Isso não é culpa de quem denunciou. Se o Eduardo denunciar as ilegalidades lá fora do Brasil é um atentado à soberania, a reação dos Estados Unidos também tem que ser considerada um atentado à soberania. E se os Estados Unidos atentaram contra a nossa soberania, a gente precisa então declarar guerra aos Estados Unidos. Até mesmo precisamos investigar o Trump. Talvez o Moraes deva colocar o Trump no inquérito das milícias digitais, como fez com o Musk. A gente precisa acalmar um pouco os ânimos para não perder o rumo da história e destruirmos não só relações internacionais, como o próprio direito, a estrutura e a essência dele em nome de um desejo persecutório. Pessoal, simplesmente impecável o Marsiglia aqui, acabou com advogado aqui comunista. Pessoal, próxima notícia aqui, Lula criticando a mega operação no Rio de Janeiro, né? E o blogueiro aqui da Globo News que não consegue nem mais defender Lula. 121 Vamos ouvir mortos aqui. é uma matança? É uma matança. Mas como bem disse o senador Fabiano Contarato, presidente da CPI, pode ter sido em defesa dos policiais. Essas mortes podem ter ocorrido num confronto. Eu defendo só prisão, eu não defendo morte, eu, por mim, não teria confronto em lugar nenhum. Eu sou totalmente da paz nessa questão, né? Quero fazer essa ressalva. Mas, ali, naquele momento, você tem que checar, os policiais tinham alternativa ou não? As imagens até agora disponibilizadas, mostram que a polícia foi confrontada pelos traficantes que estavam fortemente armados, né? Então, dá para dizer que quando você fala matança, sugere que a polícia foi lá e matou todo mundo, saiu matando todo mundo, né? É essa a conotação que dá e que a esquerda sempre passa, né? Mas se foi agindo no cumprimento de uma operação para se defender,
dá para chamar de matança? Então é o seguinte, eu acho que ele podia ter tomado um certo cuidado, dizer assim, olha, vamos investigar, vamos checar se foi uma matança ou não, como os policiais agiram, se eles agiram realmente em ação e se defendendo ou não. Eu acho que ele foi inábil nessa declaração dele. Ele vinha num outro tom, ele vinha evitando dar declarações polêmicas sobre esse assunto, aconselhado que foi pela sua equipe de comunicação, porque é um tema que está ali quente no noticiário, no debate político. Agora, falando para correspondentes estrangeiros, né? Aí ele sobe o tom, né? Eu conversei há pouco com um auxiliar dele, ele disse, olha, foi ruim, ele poderia ter sido um pouco mais comedido, nas palavras de um assessor dele. Diz aí o que você acha nos comentários, chegou até aqui, dá aquele like para ajudar na divulgação desse vídeo. E já sabe, né? Se gostou do vídeo, não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.